Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo nesse segundo bloco com a doutora, com a médica Joyce Lisboa, que é oncogeneticista. Bom dia, doutora Joyce, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, João, obrigada pelo convite, bom dia aos ouvintes. A gente que agradece, doutora Joyce, pela sua participação aqui no dia de hoje. Doutora Joyce, em um resumo breve, o que é a oncogenética? Explica aí para o nosso ouvinte que está nos ouvindo aqui na capital alagoana e em todo o estado de Alagoas. Então, João, a oncogenética ele é um termo novo, relativamente novo, muitas vezes as pessoas não conhecem, mas nada mais é do que a genética no câncer. Então, nós sabemos que a maior parte dos tumores malignos, eles são adquiridos, nós desenvolvemos por múltiplas causas, fatores ambientais, hormonais, estilo de vida, obesidade, mas cerca de 10 a 15% dos cânceres, eles podem ter uma origem genética, hereditária, ou seja, a gente nasce com a maior predisposição de desenvolver um câncer ou mais do que um tipo de câncer. Ou seja, então a oncogenética, ela serve, vamos dizer assim, aspas, como uma prevenção para o cidadão saber se pode ter um câncer? Como é que isso funciona na prática, no dia a dia, no cotidiano da oncogenética? Sim, é uma excelente pergunta. Assim, primeiro é que existem testes genéticos hoje, é acessível à população de uma forma geral, porém no Sistema Único de Saúde ele não está disponível. Mas não é para qualquer indivíduo, assim, uma pessoa saudável, que não tem histórico de câncer, quer fazer o teste, a gente tem que ponderar, tá? Então, geralmente são pacientes que já têm diagnóstico de câncer, e quando a gente pensa que esse câncer ele pode ser hereditário, pacientes com diagnóstico na idade muito jovem, geralmente com menos de 50 anos, pacientes com familiares com história de câncer, o mesmo paciente que teve vários tumores. Então, na prática, é dessa forma que nós vamos selecionando o paciente para fazer o teste, tá? E algumas diretrizes já nos dizem que, por exemplo, todos os pacientes que têm diagnóstico de câncer de ovário devem ser submetidos a teste genético. Pâncreas também. Por quê? Porque nessa população a chance de encontrar uma alteração hereditária é maior. E aí medidas de prevenção são adotadas para o paciente e para a família. É importante dizer que um teste genético, quando a gente faz um diagnóstico de uma síndrome hereditária, não só o paciente que teve o diagnóstico de câncer, ele tem um benefício, mas também os seus familiares. Então, no caso, era exatamente sobre esse ponto que eu queria tocar. No caso, a pessoa que possui câncer, ela realiza esse exame de oncogenética para identificar se o seu câncer é proveniente hereditariamente. Se sim, aí começa um novo tratamento. Como que funciona esse tratamento pós a confirmação de que o câncer ele é hereditário? Então, no câncer hereditário, nós temos vários benefícios. Por exemplo, uma paciente que teve um diagnóstico de câncer de mama e vai fazer uma cirurgia. Esse resultado ele pode modificar a proposta cirúrgica, porque se essa paciente, por exemplo, tem uma alteração genética em um gene chamado BRCA1, ela pode ter um risco de câncer de mama ao longo da vida em torno de 80%, 90%. Então, a gente até discute a retirada profilática da mama. Então, pode mudar o tratamento cirúrgico. Do mesmo jeito que, em algumas pacientes, pode adicionar um medicamento, que chama inibidor de PARP. Então, o teste para a paciente, ele pode ter mudança de tratamento cirúrgico, radioterapia, quimioterapia, e para os familiares, medidas de prevenção. Então, acaba que é uma cascata de condutas que podem ser desenvolvidas a partir disso. Deixa o tratamento mais eficaz, ou por vezes, muda para um tratamento mais simples conforme esse resultado. Isso, mais eficaz e mais individualizado também, né? Que é hoje o que a gente busca muito na oncologia, que é o tratamento, a medicina individualizada, a medicina de precisão. Ô, doutora, eu lembro que alguns anos atrás se falava muito sobre essa questão da hereditariedade, que vou falar especificamente do câncer de mama. Eu tive um caso de câncer de mama na família. A minha avó teve câncer de mama muito jovem, ela tinha 39 anos. E aí, quando eu fui crescendo e tal, e eu ouvia muito, pula uma geração, e normalmente as chances de ter câncer de mama não é na filha, mas na neta, e isso existia muito. E aí eu cresci com esse medo, assim, na minha adolescência eu sempre achava, eu acho que eu vou ter câncer de mama, eu tinha essa ideia fixa na minha cabeça. Mas de alguns poucos anos para cá eu não ouvi mais sobre isso.
É real? Ainda existe esse pensamento, essa questão de pular uma geração? Como é que funciona? Até para poder agora ficar mais tranquila. Então, a sua avó teria indicação absoluta de fazer um teste hereditário para câncer de mama, tá? Porque ela foi diagnóstico muito jovem, né? Hoje, a recomendação é que todas as mulheres com câncer de mama abaixo de 65 anos façam um teste. Na impossibilidade de testar a paciente que teve o câncer porque a paciente não quer ou porque faleceu, o descendente tem que ser testado, os filhos, né? Então, não existe isso de pular geração. Esses tumores, a chance se eu tenho uma alteração hereditária, a chance de passar para os meus filhos é 50%. Tá? Agora, se ele vai desenvolver ou não, isso vai depender de vários fatores, né? Porque a chance de desenvolver câncer, mesmo em quem tem um problema hereditário, não é 100%. Isso vai depender da alteração genética, do estilo de vida, porque a gente tem que lembrar que existem fatores modificadores para câncer. E o estilo de vida, hábitos, é um fator importante, né? Então, assim, não tem essa questão de pular geração e a sua família precisa ser vista. Olha aí, amiga, a gente tem que fazer o teste. Inclusive, né, como que funciona a questão do exame? Ele existe aqui em Maceió? Se o ouvinte tiver interesse, como que ele procura para realizar, né? A Natália já vai ali realizar também o teste dela, para a gente ter certeza, né, amiga? Tá tudo certo, então, já, viu, doutor? Hoje o teste ele é de mais fácil acesso, em termos de logística, é uma coleta de sangue ou de saliva. Aqui em Maceió a gente não realiza, mas os laboratórios enviam para São Paulo, Salvador, de forma muito fácil e eficaz. Alguns critérios alguns operadores de saúde liberam para o pagamento para esse teste. Infelizmente, nós não temos o teste disponível no Sistema Único de Saúde, né? Na nossa população, 90%, no nosso estado, né, 90% da população depende do Sistema Único de Saúde e a gente tem brigado para a incorporação do teste genético, porque a gente tem visto cada vez mais mulheres jovens, pessoas jovens com câncer, e essa avaliação ela é fundamental, ela faz parte hoje da avaliação de um paciente com câncer. Doutora, e essa questão do câncer, de um modo geral, para os ouvintes que estão nos escutando no dia de hoje, existe na prática alguma prevenção? Uma boa alimentação, atividade física, isso é verdade, são mitos? Existe na prática uma questão de uma prevenção contra o câncer? Sim, João, acho que é uma excelente pergunta. A gente fala nisso todos os dias, mas não devemos sempre falar. Existe sim. Nós sabemos hoje que cerca de 30% dos cânceres eles podem ser evitados. Atividade física, pelo menos 150 minutos moderado, não é aquela caminhadinha conversando com a vizinha, não. É atividade física. Combate à obesidade, uma alimentação rica em frutas e verduras. Nas últimas décadas, por exemplo, o câncer coloretal ele vem aumentando e tem uma relação direta com alimentação, com estilo de vida. Tabagismo é outro fator, né? O tabagismo é o maior fator cancerígeno do mundo. Então, assim, a redução do tabagismo está associada a uma redução não só de câncer de pulmão, mas também câncer de bexiga, cabeça e pescoço. Então, sim, estilo de vida é importantíssimo. E só para eu não esquecer, uma forma importantíssima de prevenção do câncer é a vacinação contra o HPV. Tá? No Norte e Nordeste, o câncer colo-uterino é o segundo câncer mais comum entre as mulheres. Já no Sul e no Sudeste, onde o índice de desenvolvimento humano é maior, é a terceira causa. Então, nós, no Norte e Nordeste, é uma questão de saúde pública, vacinar nossas crianças entre 9 e 14 anos. Doutora, você falou do tabagismo e eu quero tocar num ponto aqui que a gente já discutiu muitas vezes aqui no Jornal da Manhã, que é a questão daquela utilização daqueles pendrives, daqueles cigarros eletrônicos. O vape, né, João? Dos vapers. E, assim, nós não temos conhecimento quais são as substâncias que estão ali naqueles cigarros eletrônicos. Já existe alguma investigação, alguma correlação nesse sentido da questão de câncer, de qualquer outra doença ligada a essa questão desses cigarros eletrônicos? O vape, ele é uma grande onda, né, entre os jovens e até entre pessoas mais aí, entre 40 anos. E é como você falou, a gente não tem uma regulamentação adequada desses dispositivos. Eles são socialmente aceitos, porque não emitem odor, né? O sabor, ele é agradável.
que faz com que a pessoa inale aquele negócio várias e várias vezes, né? Então, você acaba consumindo mais do que o cigarro normal. Então, já tem vários dados mostrando o aumento de lesões pulmonares agudas, né? Os nossos colegas pneumologistas estão assustados com isso, porque ele causa mais lesão aguda do que o cigarro, sem dúvida. Os dados de câncer, eles ainda parece ter uma correlação, mas ainda acho que o uso ainda é a curto prazo para a gente ter associações definitivas, como a gente tem associações tão fortes com o cigarro normal. Mas isso é uma questão de tempo. É uma questão de longo prazo, mas fica o alerta aí para os jovens, vape não é inofensivo. Tá? Doutora, e sobre a questão da alimentação, muito fala-se, comenta-se em redes sociais, claro, tem muita desinformação nessa coisa toda e por isso que é bom trazer um especialista na questão do açúcar, o uso abusivo do açúcar. Tem alguma correlação com a questão do câncer? Existem estudos neste sentido? O que é verdade e o que é mito nessa questão do açúcar? Então, o mito que existe aí é a questão que o pessoal fala muito, o açúcar alimenta o câncer, entendeu? O que acontece? O açúcar, de uma forma geral, para a população, o consumo excessivo de açúcar está associado a um aumento de obesidade. E obesidade tem uma correlação direta com o aumento de câncer. Então, é açúcar, obesidade e câncer. Não é um alimento saudável, a gente sabe que não é, principalmente em grandes quantidades. Então, sim, o açúcar está relacionado a um aumento do câncer por uma causa indireta. Quando o paciente tem diagnóstico de câncer, tá, ele não é proibido de comer açúcar, até porque carboidrato a gente tem em alimentos bons também. Claro. Mas o açúcar ruim, ele sempre é ruim. Só que, por exemplo, eu tenho uma paciente que está em tratamento com câncer. Eu vou proibir de comer um brigadeiro no final de semana, um bolo? Não é assim, né? Então, a gente tem que ter um bom senso, um equilíbrio. Um equilíbrio e combater sempre a obesidade. Doutora Natália, vai lá. Está sendo comemorado, na verdade, o Dia Mundial, né, de combate ao câncer, né, doutora? E aí a gente sempre bate muito nessa tecla da importância dessas datas, né? Quando é o Janeiro Branco, por exemplo. Agora também está o Abril Azul, quando se fala do autismo. E aí tem a campanha também do Dia Mundial do Combate ao Câncer. Então, assim, pensando no ponto de vista mesmo de sociedade, de conscientização, qual a importância mesmo dessa data, como é que toda a comunidade médica ela vem trabalhando para poder conscientizar, fazer com que as pessoas, ao primeiro sinal de alerta, que elas procurem um atendimento médico, ou não somente isso, né, mas que essas pessoas elas tenham uma frequência aí com o seu cuidado, principalmente para os homens, né, que tem aí um índice muito alto de que homens não é mais difícil de procurar atendimento médico. Então, para a gente entender qual a importância dessa data de uma maneira geral, assim, para a nossa sociedade. Um ponto super importante é conscientização e informação. Eu acho que quando a gente vem aqui em conversa, a gente está informando, a gente está lembrando as pessoas que o câncer existe, que é a segunda causa de morte no Brasil e que está aumentando. Por quê? Porque nós estamos com hábitos piores, porque a população está envelhecendo, né? O envelhecimento é uma causa de câncer. Então, assim, eu acho que sempre lembrar que existe a prevenção, quando você evita a causa de câncer, como a gente conversou aqui, e também os exames de rastreamento, que são importantes, mamografia, PSA, exame com urologista, colonoscopia. Hoje a colonoscopia ela é indicada para todas as pessoas com mais de 45 anos, tá? A idade de corte ela caiu. Por quê? Porque aumentou casos entre pacientes jovens. Então, todas essas estratégias, elas são importantes para que a gente tenha um diagnóstico mais precoce, para que a gente evite e previna o câncer. E falar sobre isso, eu acho que é um tema importantíssimo. É uma quebra de tabu, né? Doutora Joyce, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7, a médica oncogeneticista, e dizer, né, fazer um convite público para que a senhora possa estar aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes para a nossa sociedade. E deixo aqui um espaço para suas considerações finais. João, eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade, como eu falei, de falar sobre câncer, que até pouco tempo as pessoas tinham até medo de falar a palavra. É verdade. Né? Hoje, faz parte da nossa vida, acho que todo mundo tem algum colega, algum familiar que, infelizmente, já passou pelo tratamento, mas que tem cura quando diagnosticado inicial. Tem cura, mais de 90% de cura na maior parte dos tumores, então a gente está aqui para isso, para conscientizar, para prevenir e para que quando o paciente desenvolva, a gente descubra no início.
Mais uma vez, muito obrigado à doutora Joyce Lisboa pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Quero agradecer a minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, nosso companheiro Cláudio Stone aqui da técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.